Para finalizar, nesse vídeo nós vamos falar sobre a ferramenta Valgrind. Na verdade, o Valgrind é um conjunto de ferramentas de depuração e análise que funcionam a partir da instrumentação do código. A mais popular dessas ferramentas é chamada MemCheck, que pode detectar erros relacionados à memória. É de conhecimento geral que alguns dos erros mais difíceis de resolver em programas escritos em C ou C++ são oriundos da má gestão da memória. Assim como no caso do GDB, também existem programas auxiliares que facilitam a operação do Valgrind ou mesmo programas alternativos com propósito semelhante. Para usar o Valgrind, nós também precisamos primeiramente compilar o nosso programa com a flag "-g". No nosso caso, nós vamos utilizar apenas um parâmetro na chamada do utilitário, que define que deve ser feito um relatório mais completo da análise. Você pode acessar o manual pelo link abaixo e ver todas as opções disponíveis e também para entender o relatório de saída. Vamos ver esse exemplo. O código compila? Ele executa normalmente? Existe algum problema? Vamos executar e verificar. Primeiro, compilamos o programa passando a flag "-g". Em seguida, chamamos o Valgrind com o parâmetro que mostramos anteriormente e informando o executável do programa. Em todos os exemplos, no link abaixo, você terá mais informações especificamente sobre os problemas que estamos destacando. Vejamos esse exemplo. Novamente, a primeira coisa que devemos fazer é compilar normalmente o nosso programa e a gente pode fazer a execução e ver se ele se comporta do jeito que a gente gostaria. Opa! Nesse caso, a gente viu que está tendo um pequeno problema ali porque eu estou imprimindo alguma coisa que não deveria ser impressa. A gente já sabe aqui, de novo, que eu estou tentando acessar uma posição da memória que não está alocada para o meu vetor. Por isso, a gente tem aquele erro. Mas será que o Valgrind poderia nos ajudar também nesse caso? De novo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compilar com a flag "-g". Ok. Em seguida, a gente vai chamar o Valgrind, que, de novo, se não tiver instalado no seu sistema, você tem que instalar ele anteriormente. A gente vai passar aquela flag "-leak-check" igual a full e a gente fala qual que é o programa que a gente quer verificar. Ele faz toda a validação e ele dá um relatório realmente bem grande, bem completo. Então, a primeira coisa é não se assuste com esse relatório. A gente vai ver aqui que é bem simples de entender. Então, eu só chamo um detalhe aqui que ele apresenta esse erro que tem a ver com o meu WSL, com a minha versão aqui. Provavelmente isso pode não aparecer com você. E, para a gente, o que vai interessar são esses comandos aqui embaixo. Então, o que ele está falando para a gente? Primeira coisa que ele fala, então, esse erro aqui do conditional jump or move depends on initialized values. Então, ele fala que exatamente a gente está querendo acessar alguma coisa que não foi inicializada, certo? Que era basicamente, eu tentei acessar um inteiro e ele não foi inicializado. Onde que isso aconteceu? Ele também fala aqui, olha, foi na linha 11, que é exatamente onde a gente já consegue olhar e ver. Uai, mas então aqui tentei acessar uma posição que devia ter o inteiro e foi uma posição, alguma coisa não inicializada. É porque, como a gente viu, eu estou tentando percorrer uma posição que vai além do que o meu vetor tem. E, por fim, ele dá aqui um breve sumário sobre a utilização do heap, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, para a gente consertar, basicamente era só a gente fazer essa pequena modificação e a gente poderia, então, compilar novamente o nosso código e executar novamente o Valgrind. E aí a gente vai ver que ele mostra a saída e nenhum outro erro, justamente porque esse erro específico a gente arrumou e não tem nenhum outro erro relacionado à memória nesse caso aqui, nesse exemplo bem simples. E nesse outro caso que envolve um TAD, você consegue identificar possíveis problemas? Pause o vídeo e pense por um instante. Então, nós temos um TAD e nós basicamente estamos fazendo uma manipulação bem simples em relação a ele. Primeira coisa que nós vamos fazer é compilar normalmente o nosso programa.
E a gente pode, então, executar e verificar o comportamento dele. Opa, a gente viu que estão ocorrendo vários erros ali. O que a gente pode fazer? Vamos tentar, então, verificar se tem alguma ligação com erros de memória. Para isso, a gente vai compilar usando a flag "-g", novamente, e nós podemos chamar o nosso Valgrind informando esse novo exemplo. Ele vai fazer a análise e vai retornar várias coisas para a gente nesse relatório. Vamos analisar uma a uma separadamente. A primeira coisa que ele reclamou é que está sendo feita uma leitura inválida. Onde que essa leitura ocorre? Ele já fala aqui, olha, logo em seguida, na linha 15. Está aqui a linha 15. É justamente porque eu tentei acessar um atributo de uma variável que já tinha sido liberada. E, inclusive, isso é falado aqui também, olha. Eu tentei fazer essa leitura na linha 15 de um endereço que já tinha sido liberado. Tinha sido liberado aonde? Ele me dá a informação completa, ó, na linha 13. Aqui, ele me falando isso. E onde que, na verdade, se eu liberei aqui na linha 13, onde que ele tinha sido alocado? Ele também fala, olha, você tentou acessar esse bloco que foi alocado na linha 10, que é exatamente no momento da criação, da alocação daquele TAD na memória. Ou seja, isso aqui é um relatóriozinho completo de como que só essas pequenas linhas se relacionam e a gente tem um pequeno problema. Lembrando que quando a gente faz o delete, a gente não remove nada da memória. A gente basicamente está falando que aquele trecho ele não precisa mais ser reservado. Mas eu continuo podendo manipular ele. Então, se a gente olhar aqui na nossa execução anterior, olha só, aquela posição de memória que eu já falei que ela não precisa ser reservada, eu consegui atribuir um novo valor e, inclusive, imprimir aquele valor que eu coloquei lá. Então, você consegue ver como que isso pode gerar problemas. Ou seja, num sistema grande, você pode acabar usando uma variável que foi liberada sem saber. Mas o Valgrind ele vai informar isso para a gente. É exatamente essas outras duas mensagens. Ou seja, eu tentei fazer uma escrita inválida que foi exatamente na posição 17. Aqui, olha. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque esse endereço ele já foi liberado na linha 13. E, novamente, ele foi alocado na linha 10. Ele me dá toda essa informação completa. Essa escrita, ela é inválida. Mas, eu tentar imprimir novamente aquele mesmo valor, também vai ser inválido. Ou seja, eu estou tentando fazer uma outra leitura que é inválida, que é na posição 8, referida exatamente a tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. E por fim, a gente tem uma última mensagem aqui falando que eu tentei fazer um free ou um delete inválido. Aonde que eu tentei fazer isso? Aqui na linha 20, que é exatamente quando eu tentei liberar uma posição de memória que já foi liberada anteriormente. Então, de novo, às vezes, num programa muito grande, se você não sabe que esse delete foi feito anteriormente, seu programa vai continuar funcionando e você não sabe o que está acontecendo, porque em algum momento aquela memória ela pode ter sido sobrescrita e você vai começar a ter um comportamento estranho. Vale a pena a gente só destacar também que, às vezes, você pode não encontrar esse erro do duplo free na execução do seu programa, o que vai deixar ainda mais confuso o comportamento. Por fim, vamos verificar esse exemplo que envolve o uso da STL. Novamente, pause o vídeo e tente identificar os problemas por conta própria. E para finalizar, eu vou fazer esse último exemplo usando uma ferramenta online, usando o REPL. Então, você consegue fazer o seu código aqui e usar o terminal lateral, inclusive para executar o Valgrind. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer novamente, compilar o nosso programa. Então, a gente pode vir aqui e executar e ver que o programa executou. Não tem nenhum erro de implementação muito explícito aqui acontecendo.
Mas será que tem algum problema com esse código? A gente pode, então, executar o valgrind. Então, a primeira coisa que a gente faz vai ser compilar o nosso programa com a flag "-g". Depois que a gente compilou, a gente pode chamar o valgrind e informar aquele executável, que ele vai fazer toda a análise do relatório e vai informar para a gente. Nesse exemplo aqui, a gente tinha um vector de ponteiros, a gente adicionou novos elementos ali, mas a gente não liberou aqueles elementos, o que é um problema, conforme a gente falou na aula da STL. Então, se a gente for verificar aqui, exatamente no resumo de utilização do heap, ele informa isso para a gente. Ou seja, a gente fez determinadas alocações, mas a gente não liberou duas alocações, certo? E ele informa exatamente ali, olha, a gente perdeu, a gente teve um vazamento de memória de 8 bytes, ou seja, de 2 blocos, justamente porque a gente não liberou esses 2 elementos que foram adicionados no heap. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza containers da STL com ponteiros, porque lembra que eles trabalham baseados em cópia. Então, a gente tem uma cópia do ponteiro, mas o endereço que está alocado no heap, ele permanece o mesmo. Uma forma, então, da gente resolver isso seria basicamente eu acessar aqui o itens na posição 0 e eu dar um delete nesse elemento, e eu também posso dar um delete no segundo elemento. Já que a gente está usando aqui um vector, a gente consegue acessar via o índice. Então, a gente pode vir aqui, recompilar o nosso programa, novamente com a opção "-g", apenas para a gente verificar, e a gente pode, então, rodar o valgrind e verificar novamente o relatório. E aí a gente vê que, nesse caso, ele está falando, então, que a gente fez todos os frees e que nenhum leak foi encontrado. Então, novamente, se você quiser, fica essa sugestão. Você pode usar o REPL online para você fazer os seus testes e verificar os seus programas também. O valgrind é uma ferramenta muito importante, pois nos auxilia a fazer um correto gerenciamento da memória. Ele pode ser utilizado em diferentes momentos, mesmo quando o programa ainda não está apresentando nenhum erro. O objetivo é justamente conseguir identificar pequenos problemas que podem acarretar em erros graves no futuro. Além disso, o valgrind possui diversas outras funcionalidades, por exemplo, um profiler, que ajuda a verificar questões mais voltadas ao desempenho do programa.